Olá, amores! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda! Que hoje o nosso tema é sobre culpa. Tava até escutando uma música da Marília Mendonça, agora eu esqueci a letra, mas é aquela que fala assim: não finja que não estou falando com você. Nossa, que voz, né, gente? É pra acabar com os piques de Goiás, meu Deus! Mas é essa música. Olá, Jéssica! Olá, Ravelli, desculpa, Ravelli. Gi sempre aqui também, um prazer. Gi sempre contribui bastante. Nossa, eu tô com mega calor, mas vamos ver se a gente consegue indo sem ligar o ar, para eu não precisar sair daqui. Vamos lá, vamos começar. Hoje eu selecionei um tema que vocês me perguntaram, que eu perguntei assim pra vocês: gente, que tema você acha que tá faltando, que poderia ter, né? Que você não acha assim na internet. E o tema foi sobre culpa. Como é que seria assim? E realmente, eu fui pesquisar sobre culpa, eu acho que tá muito abstrato ainda o que se fala sobre culpa, e aí a proposta de hoje é a gente abordar esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre culpa. Culpa no relacionamento, culpa em relação à vida, né? E como é que isso impacta. Então, vamos lá, como é que isso impacta, assim, em vários aspectos, né? Primeira coisa, assim, gente, que eu fiquei pensando muito sobre esse tema. Esse tema, ele tem duas vertentes, na verdade, né? Ou você tem a culpa em relação a si mesmo, ou você tem culpa em relação a uma outra pessoa. É o que eu fiquei pensando. Por exemplo, uma pessoa que tem culpa em relação a si. Como é que seria essa pessoa? É aquela pessoa, gente, que ela se sente culpada por aquilo que ela fez, ela acha que ela fez uma escolha péssima e ela se sente mega hiper culpada por algo que ela mesma fez, que é algo que aconteceu na vida dela. E aí, entre essa culpa, gente, de eu sentir culpa por algo que eu fiz, também pode ter uma partinha de manipulação, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte de manipulação. E também eu posso ter culpa em relação ao outro. Eu posso, assim, ao achar que eu fiz uma coisa muito errada comigo, eu sabe, tipo assim, tropecei onde eu não podia, ou eu posso achar que eu fiz uma coisa muito errada com o outro. Mas de tudo que eu li, de tudo que eu penso sobre a culpa, o que eu vejo assim, gente, é que a culpa, ela é como é que eu posso dizer? Ela meio que paralisa a gente. Ela impede uma ação nossa. Ela inibe um movimento. É como se fosse assim: a pessoa que se sente culpada, ela fica em um lugar que esse lugar é o passado. Geralmente é o passado, né? Olha o que eu fiz, eu não deveria ter feito, não poderia ter feito. Ou ela fica muito presa a uma fantasia do que eu poderia ter feito, né? Então, seria... Olá, Maria. Ou então poderia ser assim: olha, eu sinto culpa daquilo que eu não fiz, daquilo que eu... E se eu tivesse feito de determinada maneira, né? E se eu tivesse ido por aqui ou por lá? Então a culpa, ela tá muito ligada a, primeiríssima coisa, uma idealização do que deveria ser, uma idealização de si mesmo. Então é eu acreditar que eu deveria ser diferente do que eu sou, fazer uma coisa, pensar de uma maneira diferente do que eu penso. Isso, gente, de verdade, é como se você fosse pintar uma... como é que eu posso dizer? Como se você fosse pintar algo irreal, entende? É como se você fosse tentar trazer para o presente, para o momento que às vezes você não estava daquela maneira, uma coisa que não existiu, não tinha como caber naquele parâmetro. Então, eu penso muito que a culpa, ela tá muito ligada a engessar a gente, engessar as pessoas nas suas relações, engessar as pessoas numa autopiedade muito grande. Então a gente vai andar por aí, são esses dois tipos de culpa. Eu trouxe também algumas diferenças, que tem aquela boa culpa e aquela culpa ruim, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Olá, minha joia! Gente, acho que tá mega quente, eu vou precisar realmente ligar esse ar, porque eu não vou aguentar. Vem comigo que eu não deixo vocês pro lado, não. Nossa, tá mega quente aqui. Fechei a janela pra dar pra escutar, né? Mas benza a Deus, ninguém merece ficar sofrendo de calor. Então, gente, pessoal, sejam bem-vindos. Todo mundo que tá chegando agora, olá, boa tarde. E o nosso tema de hoje é sobre a culpa, então, que eu tava falando com vocês. E a gente tem essas duas pegadas da culpa. A gente tem a pegada da culpa que tá relacionada a mim,
que eu sinto uma culpa em relação ao que eu não fiz, né? Ou eu posso, eu poderia ter falado alguma coisa, feito de uma maneira diferente, ou eu posso também ter culpa em relação ao que eu decidi da minha vida, ou ter culpa em relação ao outro, né? Como se a carga do outro viesse para mim. E além disso, gente, a gente tem os efeitos dessa culpa, né? E os efeitos podem ser positivos ou negativos. Adivinha? A maioria vai para qual? A maioria vai para chibata, sabe? É a autopiedade que vai pro negativo. Tem a culpa que a gente chama de culpa terapêutica, que é assim, aquela que você fala assim, caramba, eu fiz isso, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Mas aí, quando você se toca, assim, que você fez aquela coisa, você faz uma autoanálise, sabe? Do tipo, nossa, eu fiz isso, foi bad eu ter feito isso, mas o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para transformar, né? O que eu posso fazer para ser melhor? Então essa é uma culpa que é benéfica, é uma culpa assim, que eu assumo a autorresponsabilidade, eu assumo a culpa, né, e a responsabilidade pelo meu ato, mas eu quero transformar, eu quero modificar. E aí, gente, vocês já passaram por episódios assim, de uma culpa benéfica, do tipo assim, nossa, eu reconheço que eu pisei aqui, pisei no tomate, não existe essa expressão, mas tipo isso, que eu pisei na bola, pisei no tomate, isso que eu queria, sabia que era alguma coisa parecida com tomate, é bola, que eu pisei na bola, fiz uma coisa que não foi legal e por causa disso eu mudei minha maneira de pensar, mudei minha maneira de agir. Então, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso de você perceber uma coisa e depois, por mais que tenha sido sofrido, por mais que você tenha se sentido culpada ou culpado, você ter feito uma transformação? Se aconteceu com você, a chance é que você teve a culpa terapêutica, que é essa que oferece uma análise do que eu fiz e me coloca pra frente. Agora, como nem tudo são doces, a gente tem também uma culpa que é a culpa mais desastrosa, ela tem um nome, culpa patológica. E o próprio nome diz, né? É uma patologia, como se a culpa virasse uma doença. E aí, gente, quando eu recebi essa pergunta, estava muito ligada à culpa que vira doença. E vocês vão vendo aí se nas relações você já desenvolveu essa culpa, ou você vai vendo se tem alguém perto de você que às vezes desenvolve essa culpa exatamente assim. Mas é aquela pessoa que às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes assim, a relação terminou, tá? A relação acabou, não foi como a pessoa esperava, a relação acabou. E aí ela começa a colocar toda a culpa da relação ter acabado nas costas dela. Do tipo assim, caramba, a relação acabou, mas se eu tivesse feito diferente, a relação acabou, mas se eu tivesse valorizado ele mais, se eu tivesse, colocado uma roupa diferente para não dar briga, se eu tivesse não encontrado com as minhas amigas e ficado mais com ele, se eu tivesse... Então, é como se a pessoa pegasse toda a responsabilidade do relacionamento e colocasse nas suas costas. É como se tudo do relacionamento, tudo de errado que deu no relacionamento foi culpa dela. Gente, o que acontece? Essa é uma culpa patológica. Por quê? Porque a pessoa, essa culpa não está servindo para ela crescer, mas ao contrário, é uma culpa que serve exclusivamente para detonar a pessoa. Que tipo de pessoas que tem esse tipo de culpa, né? Legal, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Torres. Mas que tipo de pessoa que tem esse tipo de culpa? É uma pessoa que geralmente está emocionalmente muito fragilizada. Provavelmente está numa relação tóxica, numa relação abusiva, em que o outro fazia ela acreditar que o que acontecia na relação de ruim era culpa dela. Você lembra? Eu já falei sobre isso em um vídeo passado, sobre relacionamentos tóxicos, manipuladores. E em um desses vídeos eu trago assim, o poder da pessoa manipuladora de fazer você acreditar que tudo que acontece de ruim é de sua responsabilidade. Aquilo que foi legal na relação, que é positivo, adivinha? Foi tudo mérito do outro, você não teve nada com isso. Então, pensa comigo, a pessoa vai tendo um relacionamento tão tóxico, às vezes fica meses, anos com uma pessoa assim,
Quando termina a relação, naturalmente, ela começa a se sentir culpada, que até o fim da relação foi uma culpa dela. E ela fica muito insegura, com muita dúvida, com muito medo. E a insegurança aumenta a culpa. É como se ela fosse cavando, sabe, um poço e fosse entrando lá dentro e ficando cada vez pior. Essa é a culpa patológica. Ela não te leva para algum lugar, ela te faz andar em círculos, né? E eu diria em círculos e para baixo. Vocês estão falando algumas coisas e eu vou complementando aqui. Podem compartilhar, gente, se vocês sentem culpa, se já aconteceu em relação ao passado você sentir, que isso vai me ajudando a contar para vocês um pouquinho como é que você pode sair disso, o que aconteceu aqui provavelmente, tá? A Torres disse assim: eu me sinto culpada por coisa que o outro fez. Af mesmo, né? Mas deixa eu te contar. Quando a gente se sente culpado pelo que o outro fez, isso dá uma dica pra gente, Torres, de que provavelmente é uma relação de dependência. E uma relação de dependência acontece quando, às vezes, eu me responsabilizo pelo outro. Eu me responsabilizo até pelas ações do outro. Então, vamos supor que seja um filho, tá? E o filho não é um filho criança, não. É um filho já grande, ali adolescente para adulto. Se tudo que ele faz eu já vou pedindo desculpa, nossa, você me perdoa, porque como é que ele foi fazer isso? E tipo assim, ele não é uma criança, entendeu? E você toma pra você a culpa, você tá o quê? Tirando da pessoa a responsabilidade sobre seus atos. E se eu tenho sempre alguém ali do meu lado que se responsabiliza por mim, meu filho, você é inconsequente. Do mesmo jeito vai acontecer nas relações, vai acontecer nos relacionamentos. Se eu me sinto responsável e culpada por tudo que ele faz, as coisas que ele faz. Eu tinha uma amiga que era muito, muito interessante. A relação dela era uma relação tóxica, mas era uma relação de extremamente dependência, né? O namorado dela abria a boca, ele era muito preconceituoso. Então, ele abria a boca, ela já falava, me desculpa, e para de falar isso. Ela cortava ele e falava, me desculpa pelo que ele disse, me desculpa qualquer coisa que ele fez. Então, é como se ela fosse, tipo, a mãe dele, entendeu? E ficava pedindo desculpa por ele. O que seria mais interessante? Cada um, né, no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade. Se ela falasse assim, olha, reveja o que você falou, em vez dela sair pedindo desculpa, reveja o que você falou, ela ia devolver pra ele a responsabilidade sobre os atos dele. Faz sentido isso que eu tô falando? A gente disse assim, ó. Então, assim, a gente tem que pensar muito o quanto a gente pega a responsabilidade pra gente de uma coisa que não é nossa. Eu acho que é muito importante vocês pensarem nisso. E olha, se faz isso na relação, faz isso nas amizades, faz isso com o filho, provavelmente, também com os familiares. Então, fica atenta. Que coração, você não é esponja de responsabilidade. A esponja que você tem que estar bem alinhada é a responsabilidade sobre os seus atos. Agora, o que o outro faz, responsabilidade dele. Então, isso tem que ficar muito claro e muito direcionado. Porque todas as vezes que você sai do seu quadrado e vai infringir ali o quadrado do outro, isso está te dando uma dica que você está no lugar errado. Você tem que voltar para o seu lugar. Renata, mas o que a pessoa fez foi muito ruim. Então, você conversa com ela para ela perceber o que ela fez, o quanto ruim pode ter sido, tá? A gente disse assim, Gisele, estou com um sentimento de culpa. Meu marido pediu a separação porque disse que se sentia desvalorizado por mim. Depois disso, ele disse que encontrou uma pessoa que valorizava ele de verdade. Gi, deixa eu te falar, muito complicado isso, tá? Você trazer assim, a responsabilidade só pra você. Entendo que ele tá contando que existe uma falta. Então, assim, ele sentiu uma falta na relação de ser valorizado, né? E aí, aí agora ele chega e joga assim, olha, por causa de você que não me valorizou, eu tô buscando outra pessoa. Pera lá, alto lá. Primeiro, quais eram as opções que ele tinha? Ele provavelmente tinha a opção de falar, conversar com você, de falar como ele se sentia desvalorizado, ou o que exatamente seria essa desvalorização, de contar pra você como ele entende que é amor, como ele entende expressão de carinho, né? Então, assim, é muito fácil eu ficar na minha e falar assim, eu tô procurando uma outra pessoa porque você não me satisfez. Tá, vamos dizer que um ser humano normal falaria isso, né? Que não é, né? Mas
eu tô procurando uma pessoa porque você não me satisfez. O que eu tô jogando? Tô jogando toda a responsabilidade da minha satisfação e do amor, do relacionamento em você. É como se você tivesse, vamos pensar como se a relação fosse uma mesa. Eu gosto muito de fazer esse paralelo. E como se você tivesse que sustentar essa mesa. E não é verdade, Gi. Eu penso muito assim, que quando a pessoa não consegue valorizar a outra, provavelmente é porque ela também não estava se sentindo valorizada. Então, começa a pensar o seguinte, olha, nessa relação, a gente não é mais possível a gente estar junto, né? Mas sim, eu assumo minhas consequências, assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz, e aí você analisa, sabe, Gi, com você, o que eu poderia ter feito de diferente, mas não no sentido de se machucar, mas no sentido de aprender com aquilo, tá? E, ao mesmo tempo, você pode também pensar, Gi, qual foi a responsabilidade dele, o que também me faltou, que talvez eu não disse, mas também existiu. Isso também é bem importante, tá? Olá, Érica. Nayara disse assim, uma relação é feita pelos dois, inclusive a culpa. Nayara, eu penso bem parecido com você. Eu penso assim, que uma relação ela é construída de responsabilidades. Eu tenho responsabilidade pela relação, o outro também tem essa responsabilidade, tá? Na amizade é assim, no relacionamento, né, amoroso também é assim. Em todas as relações, na verdade, né? Então, se eu estou ciente, estou fazendo o meu melhor do meu lado, naturalmente o outro vai se propor também a fazer o melhor. E se ele não fizer, aí essa relação pode ser que não se sustente. Mas aí é uma questão de responsabilizar pela minha parte e o outro se responsabiliza pela dele. O que eu vejo que é tóxico é que frequentemente, inclusive, gente, eu acho que a maioria das vezes, não é um dado que eu li, mas eu acho que a maioria das vezes a mulher se coloca nesse papel, ela se acha responsável, só ela que é responsável pela relação, só ela que se deu certo ou errado, parece que só ela que foi o Deus ou o inferno, né, no relacionamento. Então, muito cuidado com isso, tá? Olá, Érica. A gente disse assim, eu me sinto culpada por ter dado oportunidades para alguém que me fez muito mal. Eu não sinto raiva dele e sim de mim. Gi, muito obrigada por você compartilhar isso. Olha, é bem frequente isso. Quantas vezes a gente se pega super arrependido, né? Super arrependida por aquilo que fez, por aquela decisão que tomou, por aquele atalho, talvez, que tomou, por ter se envolvido, se apaixonado por alguém, por ter dado espaço para uma pessoa que não merecia nem um segundo da nossa atenção. Quantas vezes a gente se sente fragilizado por uma decisão que tomamos? E o que eu tenho para dizer para você, Gi, é o seguinte, é que quando a gente se abre para ficar com alguém, não tem como a gente saber da história completa. A gente sabe de uma partezinha muito pequenininha. Não tinha como você saber o que você ia viver. Não tinha como você saber qual seria o desfecho daquela relação. Então, em vez de ficar se culpando, compreenda que você não tem poderes sobrenaturais, né? Você não consegue ver o futuro, mas você fez o seu melhor naquele momento. E o que você pode fazer também, Gi, é pensar assim, quais características, quais sinais ele dava, que isso pode te ajudar a ver esses sinais de um outro homem por aí, né? E aí, se ele teve o mesmo sinal, sinal amarelo pra ele, e esse daqui eu não vou dar uma brecha grande pra gente ficar junto, não. Então, é muito importante essa culpa terapêutica, né? Em que eu faço uma análise, em que eu faço uma percepção do que acontece, tá? A Gisele disse assim, me sinto culpada e não sei se corro atrás ou deixo ele ser feliz. Gi, pelo que você está contando, ele pediu o divórcio, né? Eu acho que é interessante assim. Você tem que pensar primeiro o que você quer, o que você deseja. Você deseja esse relacionamento novamente? Então, assim, se você deseja esse relacionamento, deseja esse homem novamente, tudo bem, eu acho que vale super válido ir atrás, expor os sentimentos, dar uma cartada, vamos dizer, né, afinal. Mas sem se colocar, sem se rebaixar, sem se colocar menos. Então, gente, isso aqui é muito importante. Vocês são iguais, vocês são do mesmo
tamanho. Gente, isso daqui é pra vida, tá? Casal é do mesmo tamanho. Se um se coloca menos do que o outro, esse relacionamento já está em desequilíbrio. Então a chance desse relacionamento ser saudável é muito pequena ou até nula, né? Então você tem que se colocar como igual. Primeira coisa, joga fora essa culpa. A relação não deu certo, porque eu tenho um conceito sobre certo de relacionamento, é de um pouco diferente. Mas a relação não deu certo, não foi por causa de você, Gi, foi por causa dos dois. Então, isso é muito importante que você entenda. Uma relação não dá certo, não vai pra frente, não é só por causa de um, é por causa dos dois. Mesmo que seja porque um do casal queria uma coisa diferente do que estava acontecendo. Mesmo que seja porque um se empenhou mais e o outro se empenhou menos. Então, assim, sempre tem as duas partes. O relacionamento não se faz sozinho. E aí aqui eu trago até aquele pensamento que às vezes eu escuto as pessoas, eu amo por dois. Não o meu amor é suficiente por dois. Gente, vocês param com essa besteira. Para com essa bobeira, porque não é suficiente o amor para duas pessoas, não. O amor tem que ser ali recíproco, tem que ter aquela mão de via dupla, entende? Então assim, Gi, tudo certo se você quiser investir nessa relação, não tem problema nenhum disso, mas não se esqueça, tá? Tudo tem um limite, nada de se humilhar, não. Se coloque como igual, vai atrás dessa relação e se ele disser não, né? Então você diz, ok, então eu vou cuidar da minha vida. Eu assisti aquele filme, nossa, agora esqueci o nome do filme. Jéssica, qual foi o nome do filme? Das Mulheres São de Marte, né? Gente, achei muito maravilhoso o filme. E aí fala um pouco disso, da percepção, assim, do relacionamento. No finalzinho ela fala uma coisa que eu achei bem interessante. Então assistam, tá? Não posso dar spoiler. Meu padrão é o cão em pessoa. Meu patrão. Aqui às vezes tá dando... Eu não consigo enxergar muito bem. Meu patrão é o cão em pessoa. Não aguentei mais. Depois de 7 anos, pedi demissão. Agora estou me sentindo culpada, porque é muito serviço lá no escritório que trabalhava. Olha, Torres, veja bem. Eu acho assim, que 7 anos trabalhando numa empresa e o patrão sendo o cão chupando manga, você é guerreiro, colega, né? Porque, assim, essa relação de patrão é muito importante também, né? Patrão-funcionário, que é uma pessoa que você vai estar subordinada. Então, assim, quanto mais emocionalmente educado ele for, melhor. Mas, claro, é uma profissão. Então, o que pode ser feito? É você perceber, assim, que às vezes ele é o cão, mas ele é o cão, sabe? É um problema dele. Então, quanto mais você consegue separar, eu sei que é muito difícil, que tem dia que a gente não consegue, que, né, quer matar. Mas só que quanto mais você consegue separar, é melhor. No caso, você já saiu do emprego, né? Você já deu espaço. Agora sim, as consequências de você ter dado espaço para a empresa, aí é uma questão da empresa. Agora é hora de você focar no seu futuro e deixe que a empresa assuma as consequências dos patrões, gerentes que eles colocam lá, né? Então, cada um no seu quadrado. Olá, olá. A gente disse assim, por que você acha que tem pessoas que revertem a situação e faz o outro se sentir culpado pelo erro que ele fez? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Gente, já aconteceu isso com vocês? Acontece uma coisa, assim, você pega, sei lá, uma situação aqui hipotética, tá? Mas que eu já ouvi muitas vezes. Você pegou o celular do cara, você viu que o cara tá te traindo. Aí você fala assim, meu Deus, cara, você tá me traindo. Olha aqui, tem as mensagens, tem tudo aqui. Aí sabe o que o cara faz? Como assim você mexeu no meu celular? Você invadiu minha privacidade. Que absurdo isso que você fez. Vocês já viram essa história? Já vi várias vezes essa história. Então é uma inversão ali, né, de problema. Então você traz um problema e a pessoa traz outro problema e acredita que foi você que causou aquele problema. E aí ela começa a dizer que não aguenta mais você, que você é assim, é assado, que a culpa do relacionamento tá assim, é toda sua. O que eu acredito de uma pessoa que tem essa postura? Eu acredito que essa pessoa é uma criança grande. Eu acredito que é uma criança grande de um relacionamento. Porque pessoas que não conseguem assumir suas próprias responsabilidades sobre aquilo que elas fazem, que elas decidem, são como crianças que querem que outras pessoas assumam a consequência. Então, essas pessoas geralmente são extremamente manipuladoras
também, em que elas vão ficar no mundinho delas, visualizando aquilo tudo que elas querem, e aí os outros são fantoches na mão dessas pessoas, né? Então, muito cuidado. Eu acho que pessoas que não se responsabilizam por que fazem e põem ainda a culpa em você são pessoas, no mínimo, perigosas. Eu ficaria muito atenta, no mínimo, muito atenta, tá, gente? Porque elas estão dando sinais do caráter delas. Gente, eu não confio em gente que não assume responsabilidade. Eu não confio em gente que não assume as consequências dos seus atos. Essas pessoas eu não quero perto de mim. É bem simples assim. E você tem que pensar, peraí, ele jogou a culpa pra mim. E, gente, a pessoa fica tão... Ela sente até que ela tá doida, do tipo assim, nossa, meu Deus, mas então eu tô muito errada e eu achei que você que tava errado. Nossa, me desculpa, dali a pouco tá pedindo desculpa. Muita calma. Todo sentimento, nossa, parece que eu tô doida, né? Olha só o que eu fui capaz de falar. Muito cuidado. Quando você pensa assim que parece que você tá muito doido, pode ser que teve uma inversão aí de responsabilidade, tá? Então, quanto mais saudável você estiver, mais você consegue identificar esse padrão de pessoas e, de preferência, não conviver com pessoas assim. Lángela, boa noite. Minha vida em Marte, Jéssica, obrigada. Eu sabia que tinha alguma coisa de Marte. Jéssica, gente que transfere a responsabilidade, né? Exatamente, Jéssica. Pessoas que transferem a responsabilidade para o outro. Eu não gosto de pessoas assim, não gosto de conviver com pessoas assim. E às vezes, gente, é o próprio companheiro que é assim, né? Ele faz uma coisa e fala assim, sei lá, uma coisa besta, assim, não lavou a louça. Nossa, mas olha, você não vê que eu cheguei cansado, que eu não sei o que... Pera lá, tudo bem que ele chegou cansado, mas um erro, um comportamento não justifica o outro. Então, se você chegou cansado, então você não tem energia pra brigar. Então, porque não tem energia pra lavar a louça, então também não deveria ter energia pra brigar, entendeu? Então, é muito pingo no i. Eu acho que a gente confunde muitas coisas, atrapalha muitas coisas, porque muitas vezes a gente não tem a transparência do que está acontecendo, não se coloca de uma maneira mais transparente, não se escuta. Então, a minha dica é para vocês assim, olha, aconteceu uma coisa, deu um mal-estar, Gente, peraí, o que aconteceu aqui? Deu uma confusão? Aí você para tudo, você vai para um lugar reservado, tá? Você tá se sentindo culpada, tá tudo, os sentimentos estão meio confusos, vai para um lugar reservado, talvez seu quarto, um lugar que você possa ficar em silêncio, tá? E começa a escrever o que você pensa sobre aquilo, o que está acontecendo, até que as suas ideias comecem a clarificar, comecem a ficar mais claras, tá? E quando se tem uma mãe assim, Magalhães, você está dizendo quando a mãe é mais manipuladora e joga a culpa pro filho, né, ou pra filha? Olha, quando se tem uma mãe assim, a questão é o seguinte, é que provavelmente você, se a sua mãe é assim, você talvez tende a também fazer esse comportamento com outras pessoas que não seja a sua mãe, entendeu? E a passar também a responsabilidade. Por quê? Porque você aprendeu assim. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, né? É você começar a identificar o que é de sua responsabilidade, o que de fato, assim, você poderia ter feito e como poderia ter feito, e começa a colocar mesmo limite, mesmo que seja sua mãe. Do tipo assim, chegou e tá lá falando que você não fez, deixou de fazer alguma coisa. Pera, mãe, você me falou que era pra eu fazer isso, essa era a minha responsabilidade, porque não ficou claro pra mim, vamos supor. Então, colocar assim, não, o que foi combinado? Foi combinado isso? Não foi combinado? Colocar em pratos limpos, como se diz, tá? Magalhães, acho que é o primeiro passo, assim, compreende o que está acontecendo, o que a pessoa esperava, o que você entendeu. Isso já vai limitar, vai organizar algumas coisas. Se você vê que, nossa, tinha um combinado mesmo e eu não cumpri, você toma a sua responsabilidade. Olha, mãe, realmente, teve um combinado aqui, eu não cumpri, eu vou fazer isso e isso. Eu falo sempre da reparação, né? Aí você fala o comportamento ou o que você pretende fazer a partir dessa compreensão. Porque, gente, outra coisa, de nada adianta você ter essa culpa terapêutica, que é esse nome que a gente coloca, né? Essa culpa terapêutica de perceber, se responsabilizar, se você não oferece uma reparação, se você não oferece um comportamento diferente, entendeu? Isso é muito, muito importante.
isso, né? Então, é isso que você tem que ficar esperta, tá, Magalhães? Fique esperta em se posicionar um pouquinho melhor, em clarificar as coisas. Isso já vai ajudar, assim, gigantemente, mesmo que seja sua mãe. Isso vale para todas as relações. Então, uma coisa que eu vejo assim sobre a culpa patológica. As pessoas com culpa patológicas, elas ficam muito sentidas, né? Sentidas com o que aconteceu. Fica remoendo. Você sabe aquela coisa que vem... Nossa, aí a pessoa falou isso, aí eu falei aquilo. A pessoa falou isso, eu falei aquilo. Parece que aquele filme não acaba, sabe? Aquele vale a pena ver de novo, que não vale a pena ver de novo. E fica aquilo lá, remoendo, tentando achar falha, tentando achar assim... tentando achar as próprias falhas. Uma outra coisa que acontece com a culpa patológica, a pessoa às vezes joga no outro o que é seu. Então, esse é um padrão também de patologia em relação à culpa. Então, eu sinto culpa e aí eu vou e inverto a situação. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a autopunição. E é o que eu mais vejo, para ser bem sincera, é a autopunição. Então, se você faz isso, se você sente culpa, e por alguma coisa que aconteceu, algum erro que você cometeu, né, no passado, e fica se autopunindo, deixa eu te contar, foi um erro, calma. Por mais grave que tenha sido esse erro, não adianta nada você ficar se punindo. Não é isso que vai fazer esse erro ser consertado. O que faz esse erro ser consertado é uma atitude. Então, se você chegou à conclusão que você errou, você viu a gravidade desse erro, construa um novo comportamento, construa uma nova ação, faça uma coisa mais diferente, né? Um pouco mais diferente. Então, se eu vi que eu dei oportunidades para homens que eu não poderia ter dado oportunidades, em vez de ficar remoendo isso e se punindo porque tive esse tipo de relacionamento, aprende com isso. E aprende o que você não quer na sua vida, por exemplo, né? Se você fez uma outra coisa, não sei, uma coisa às vezes grave, né? E aí você fala, nossa, sei lá, traí, né? Teve uma traição. Em vez de você ficar se punindo, entenda assim, olha, teve aquela traição por esse motivo. Isso estava acontecendo naquela época, eu tô diferente agora, então a partir de agora eu escolho não trair, escolho não enganar. Então é muito importante que você faça esse movimento. Ficar na autopunição, olha o que eu fui capaz de fazer, não vai te levar a muito lugar, vai fazer você andar em círculos. Então eu quero trazer para vocês, a culpa só faz sentido se você se responsabiliza e existe uma transformação. Eu acho que esse é o motivo, talvez, de existir a culpa, né? Para que a gente possa ressignificar aquilo, dar uma nova cara, uma nova vida, uma nova oportunidade para você. Eu acho que é basicamente isso. E aí, gente, bem, essa live de hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre a culpa, né? Dei assim um pouquinho com vocês, compartilhando que tem situações na vida que a gente vai se sentir culpado, tem situações na vida que a gente vai errar, e tá tudo bem errar, gente, eu falo isso, não me canso de falar, porque tá tudo bem errar. Eu desconheço uma pessoa que passou na vida sem errar, mas só que você ficar presa a uma culpa vai tirar todo o mérito daquele erro, né? Vai tirar todo o mérito daquele aprendizagem. Então, assim, aprenda com aquilo que aconteceu e siga a vida em frente. E talvez, principalmente, você deva se perdoar por aquilo que foi possível. Se perdoar e compreender que, olha, eu fiz meu melhor naquela pessoa que era naquela época. Se fosse hoje talvez não faria daquele jeito. Quantas pessoas eu vejo que passaram-se anos e ainda se culpam e estão presas a um momento, né? Foi um momento, passou, agora você é uma nova pessoa, encara essa nova pessoa, né? Dê um mérito, uma chance para você seguir em frente. E outra coisa, às vezes se culpar, às vezes é uma forma de se punir, né? Eu não vou ser mais feliz porque eu fiz isso. Gente, para com isso. Eu acho que assim, cometer um erro, identificou, bora fazer diferente. Você não tem que ficar na mesma tecla, você não tem que ficar sofrendo para sempre por causa disso. Esse não é o propósito da vida. Não é assim, errou, vai lá, se pune e fica para sempre se punindo. Não, esse não é o propósito da vida, não faz sentido ser, mesmo porque todos nós erramos. Porque se a gente está na vida, a gente está na vida como aprendizes.
Você tá aprendendo, eu tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo. Então, coloque a responsabilidade naquilo que você fez, mas só que sem exagerar, sem achar que aquilo foi o fim. Talvez isso que aconteceu, por mais torto que tenha sido, pode representar o começo da sua vida, pode representar algo novo que você nunca viveu, algo novo, uma transformação que você estava precisando. E aí foi preciso isso, uma coisa às vezes mais forte, para que você de fato transformasse. Eu sei que não é fácil a gente lidar com algumas coisas, mas elas vêm aí pra gente aprender e pra gente transformar de verdade, né? E quando o outro deposita a culpa em você, como é que eu faço, Renata? Quando o outro deposita a culpa em você, coração, reconheça que cada um tem sua responsabilidade. Você não pode pegar a responsabilidade do outro e nem ir comprando essas histórias de que você é responsável por tudo, né? Então se coloque assim, qual é o seu limite? Você não é toda poderosa, todo poderoso, em que tudo cai sobre você. Não, coração. Você é só uma pessoa, só um ser humano, né? Que você deve se responsabilizar pelo que você faz, com as decisões que você toma, mas jamais pelo outro. Então, muito cuidado com pessoas que jogam para você a culpa. Essas pessoas estão precisando ver que quando elas apontam um dedo, elas estão apontando 3 dedos para elas, né? Então, assim, fica atenta a isso. Tem uma mensagem aqui, eu me culpo de maneira patológica e não sabia. Pois é, Aline, a maioria das pessoas se culpam de uma maneira muito patológica e a chance é que ela ande em círculo. Então, a partir do momento que você toma consciência, Aline, que isso é patológico, que isso não está te levando a nenhum lugar, você toma consciência e pode fazer um novo movimento. Eu digo que as pessoas ficam pensando, a transformação tem que vir depois de muito suor, depois de não sei o que tem. Não, talvez a transformação precise vir simplesmente depois de uma consciência. A partir do momento que agora eu tomo consciência, né, Aline? Aí talvez a partir do momento que você está tomando essa consciência, você pode se propor a se responsabilizar pela sua vida de uma maneira diferente. E, gente, é muito mais leve. E eu acho que a vida tem esse propósito da gente aprender com os nossos erros, mas seguir em frente. Porque se fosse pra gente ficar parado em um erro, isso é distoante. Então a gente não precisava de 90 anos, 100 anos, né? Era só ter vivido só até aquele momento. Aí pronto, a vida acabou. Não, vamos aprender com erro, vamos seguir em frente, vamos aprender com os relacionamentos, vamos aprender com a interação e vamos sempre em frente. Eu acho que esse é o propósito. A vida se faz pra frente, sempre pra frente, né? Bom, Vi, né? De nada, Aline. Então, eu acho que é bem essa mensagem que eu queria trazer para vocês sobre a culpa. Acho que é muito importante vocês pensarem um pouquinho sobre isso, como é que tá esse diagnóstico da culpa em relação a você mesmo e como você está lidando com as culpas que você está encontrando no caminho, né? E a gente não vai ser perfeito, mas a gente precisa experimentar ser o nosso melhor. A gente precisa experimentar, dar um passo um pouquinho diferente do que já estava acostumado a dar. E aí a gente pode se transformar pouquinho a pouquinho. Outro dia eu li que assim, se a gente transforma um pouquinho a cada dia, ao longo de 365 dias a gente vai ter transformado muito. E essa é a intenção, gente. Se permita ser diferente, como eu sempre falo, novos tempos, novos comportamentos. Descubra aí o seu novo comportamento. Ó, que legal, que sintonia legal. Gente, deixa eu contar pra vocês. No final da live, sempre tem uma setinha aqui embaixo. Vocês podem compartilhar, se achar que faz sentido, que tem uma amiga, tem uma prima, tem alguém que você conhece, gosta, que pode aproveitar esse conteúdo, ou o conteúdo aqui do IG. Clica na setinha de compartilhar e compartilha com o pessoal. Todas as lives ficam disponíveis lá no YouTube, Renata Tanus. Também pode ir pra lá. E a partir da semana que vem, eu e a Jéssica estamos programando um monte de coisas novas, hein? Acho que vai ser bem legal. Na aula de yoga, o professor falou sobre isso. Gente, acho tão interessante como as coisas vão se interagindo, né? Obrigada, Torres, por estar aqui, ok? Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Continuem vindo aqui no IG, me deem sugestões do que vocês querem ouvir, qual
é a necessidade que vocês estão tendo, que eu sempre escuto, eu vou anotando e vou respondendo um a um. No YouTube sempre tem vídeo novo toda semana, tá? E aqui 2 vezes na semana a gente tem lives, segunda e quarta-feira, às 19 horas. Você tá sempre convidado para estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos, gente, vamos crescer juntas, vamos transformar juntas. E o que eu puder ajudar vocês, pode contar comigo. Então, um beijo de corações, até mais, uma ótima noite para vocês. Até mais!